Oi, vamos lá. Vamos para a aula de português. Aqui, livro de português, né? Terceiro ano, página 71. Lembrando que, olha, eu não esqueci do livro de matemática. Olha aqui, ó. Então, a partir de segunda-feira, a gente volta um pouquinho nele, tá? Segunda ou um pouquinho mais pra frente, porque semana que vem a gente vai ter a AB também para trabalhar, tá? Então, mas não pense que eu esqueci, que agora a gente terminou o EMAI volume 1, então a gente pode voltar ao nosso livro de matemática, tá? Então, deixa ele guardadinho aí. Então, aqui no nosso livro de português, na página 71, vamos lá, olha, recitando poemas. Então, olha, nós temos o poema aqui, a história da banana. Poeminha divertido, tá? E aí, vocês vão ler silenciosamente o poema. Depois, olha aqui, que a gente faria em sala de aula. Mas como a gente não está em sala de aula, vocês estão aí em casa. Então, vocês vão copiar isso daqui no caderno e responder essas 3 perguntinhas. Assim, ó. Aqui, ó. Tá? Então, coloquem lá a língua portuguesa, ali, página 71, recitando poemas. Então, aqui, ó, vocês coloquem, ó, a primeira pergunta, responde. A segunda, responde. A terceira, responde, tá? No caderno, porque aqui não tem espaço. Agora, ó, eu vou ler para vocês o poema que vocês acabaram de ler. Então, aqui, ó, ouça com atenção as 2 leituras que o professor fará desse poema. Então, ó, eu vou ler primeiro, depois eu vou ler a segunda, vou ler bem rapidinho. A história da banana. Era uma vez uma banana pirada que não queria ficar no cacho o dia todo pendurada. Eu acho que vou para a floresta para não virar bananada. Vivia reclamando, a banana enfesada. Um dia fugiu a danada, pulando para tudo que é lado, sem ligar para nada. Pulou, pulou, pulou. Ficou toda suada. Virou, vou tirar a casca e andar pelada assim. Pensou a banana enjoada. Tirou, tirou, tirou. Ficou tão branquinha, tão gostosa que acabou rainha da macacada safada. Certo? Agora eu vou ler pela segunda vez. A história da banana. Era uma vez uma banana pirada que não queria ficar no cacho o dia todo pendurada. Eu acho que eu vou para a floresta para não virar bananada. Vivia reclamando a banana enfesada. Um dia fugiu a danada, pulando para tudo que é lado, sem ligar para nada. Pulou, 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 ficou toda suada. Vou tirar a casca e andar pelada. Assim pensou a banana enjoada. Tirou, 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 ficou tão branquinha, tão gostosa, que acabou rainha da macacada safada. Então, aí, ó, eu li as 2 vezes, bem rapidinho, e vocês vão pensar aqui agora, ó. Converse com seu grupo sobre as principais diferenças entre as 2 leituras. Então, você vai pensar aí com seus botões, que é quem ficou aí, que, ó, infelizmente a gente está longe, né? E pensar, nossa, ela leu 2 vezes. Qual das vezes que eu li ficou melhor? A primeira, que até deu uma gaguejada aqui, ou a segunda, que apesar de às vezes dar umas paradinhas, eu li um pouco mais devagar, né? Então, aí vocês pensem e vejam as diferenças entre as leituras, que às vezes a gente lê mesmo que nem uma dessas formas aí. E vão ler isso daqui, ó. Leiam, porque é importante na hora da leitura respeitar a pontuação, a sonoridade, os versos, né? A musicalidade, porque as poesias têm uma musicalidade na hora de você ler. Você não lê como se você lê um conto, você lê um texto informativo, direto. Você, ó, ele tá até entre os versos, ele são curtinhos, porque você precisa dar uma paradinha, porque ele tem um passo para ler. Você não lê assim, direto, né?
Agora, cada grupo vai apresentar a sua leitura do poema. Então, vocês mesmos, depois de lerem aqui primeiro silenciosamente, vocês também tentem ler do jeito que vocês acharem melhor, que nem da primeira vez que eu li ou que nem da segunda. Melhor seguindo essa orientação, né? Avalie a leitura de cada grupo, então aqui não vai dar para fazer, porque nós não estamos na sala, mas vocês acham que dá para entender, né? Passando aqui para a página 72 e 73, nós temos aqui um outro tipo de texto. É um texto dramático, olha lá. Você vai ler um trecho de um texto dramático. É uma adaptação feita pela professora Janaína Rousseff e por seus alunos, com base em uma fábula de Monteiro Lobato. Então, aqui, ó, o nome da fábula é As Cigarras e as Formigas. Olha aqui, ó, você pode ver que é um conto, mas ele está adaptado aqui, ó, com os personagens, porque é um texto dramático, não é só um conto. Tem aqui a maneira de você encenar essa historinha. Então, nós temos aqui, ó, o narrador, que é aquela pessoa que conta a história, os personagens, que são as formigas e as cigarras, e temos 3 narradores, ó, narrador 1, narrador 2, narrador 3. Então, cada um vai lendo a sua partinha aqui, certo? E aqui os personagens, a formiga 1, a formiga 2, a formiga 3. Então, temos várias formigas aqui e as cigarras também, todas separadinhas para cada um saber a sua fala. Então, de acordo com essas orientações aqui, indicações, vocês leiam a historinha, entendam, né? E que ela é escrita de uma forma um pouquinho diferente para poder ter essa facilidade na ensinação da historinha, tá? E a partir dessa historinha aqui, olha aqui, ó, vocês vão responder as perguntas aqui A, B e C, certo? Igualzinho você fez antes, ó. Aqui, ó, página 72, 73, as cigarras e as formigas, né? E aí, vocês leram, aí na página 74, vocês vão copiar as perguntas A, B e C, aqui, ó. A, B e C, então aqui, ó, converse com os colegas, pergunta A, B, depois a pergunta C. E vocês respondam embaixo, tá? Olha lá. Depois aqui, ó, tem um pequeno texto informativo aqui, ó. O texto dramático é um texto escrito para ser encenado. Quer dizer, você vai mostrar eles numa peça de teatro, né? Ou num vídeo, né? Gravar a historinha com os personagens, tá? Com os diálogos. Logo, em seu início, os personagens são apresentados. Os diálogos entre as personagens são sempre indicados pelo nome delas, que aparece antes da fala de cada uma. Então, a partir ali do texto, olha lá, aqui, ó, desse texto, vocês vão contar os personagens, contar os narradores, tudo, as falas, e vão responder as perguntas aqui mesmo, ó. 2, a e a B. Pois olha aqui, outro informe aqui. Fique sabendo, o dramaturgo, autor ou quem escreveu, tá? Do texto dramático usa as rúbricas para indicar as atitudes, as expressões, os gestos e o tom de voz das personagens durante a encenação do texto. As rúbricas representam a voz do autor. Em geral, elas aparecem escritas com letras diferentes da letra do texto e entre parênteses. No texto que você leu, elas estão em itálico. Olha aqui, ó. Então, vamos procurar aqui essas rúbricas aqui, ó. Aqui, ó. Em itálico, essas letras mais caidinhas aqui, ó. Então, aqui, ó, as cigarras param de cantar e as formigas aplaudem. Entram os músicos. Então, aqui é uma paradinha para elas saberem como é que estão, o que está acontecendo lá. Isso não é para ser falado. O diálogo é só aqui, ó, na hora que tem o personagem falando, né? Ó, aqui, ó.
que o personagem tá falando. Aí aqui, ó, toca a campainha. Quer dizer que o autor tá falando, ó, toca a campainha aí. Aí alguém faz ding-dong, né? Aí vai a formiga lá, fala, opa! Aí a formiga 4 fala, ué, quem será? Né? Então aí tem essas rúbricas aí, que são essas pequenas frases falando o que o autor quer que faça para acontecer a história. E a partir daí você vai, ó, copia as rúbricas que indicam que as cigarras estão resfriadas. Então você vai lá no texto e copia, tá? E também responde aqui a pergunta A, B. E também aqui, ó, a questão 4 e 5, certo? Aqui que é só para marcar um xizinho na resposta correta. E respondam essa letra A aqui, também correspondendo à pergunta 5, certo? Depois aqui, ó, continuando, respondam aqui, ó, de acordo com o texto, a pergunta B, a 6, a 7 e a 8. De olho na linguagem. Reescreva esta frase substituindo a palavra destacada por uma expressão de significado semelhante. Então, olha aqui, ó. Você vai substituir esta palavra por outra parecida. Então, vocês vão copiar. Os animais todos arrepiados passavam o dia que quer dizer cochilando? Coloque aqui nas tocas. Continue, tá? Então aí vocês terminem aqui, ó, leiam o informe aqui, olha aqui, ó. Nestas frases há duas palavras destacadas. Você sabe por quê? Olha aqui, ó. Formiguinhas 1 e 3 jogam videogame. Por que que isso aqui tá em itálico? Quer dizer, a letrinha um pouco mais caída, diferente dessa outra letra. Estamos ensaiando um novo show. Olha, aqui também tá diferente, ela também está em itálico. Por que que essas duas letras estão escritas diferentes, né? Observe a expressão destacada nesta frase. Entrem que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau tempo. O que significa no texto a expressão ter cama e mesa? Então, aqui, ó, para quem não sabe, ter cama e mesa é ter aonde dormir e o que comer, tá? Então, por isso que eles falam cama e mesa. Se tiver cama e mesa e banho, é ter aonde comer, dormir e tomar banho, né? Terão um pouso ali ou aonde poder morar neste período. E aqui, para quem não sabe, está escrito em itálico e normalmente a gente ou escreve assim com a letra diferente ou escreve grifado, né? Que são os termos estrangeiros. Aqui, ó. São os termos estrangeiros, são os termos escritos em outra língua. Aqui a língua é o inglês, tá? Aqui tá escrito normal porque é em português normal. Aqui seria ou em itálico, se for escrito no computador ou na escrita assim, tá? Digitada. Ou então, se você for escrever com a letra de mão, você grifa embaixo para destacar que são palavras estrangeiras, tá bom?